ideia de aposentadoria, né, fazer universidade, ele vem de 50, 60 anos para cá. Então a gente ainda está se adaptando a essas ideias, certo? Improvisando. Então tem que dar um perdão aí para muita gente, inclusive para si próprio, se a gente não souber administrar o dinheiro da melhor forma possível. Se você não souber administrar como, pô, nos fóruns econômicos mundiais, né, se sugere, ou nos canais do YouTube sobre finanças, sugere, porque é tudo muito recente, né? E ainda a gente está aprendendo a lidar com a organização financeira, economia, investimento, são conceitos da Segunda Guerra Mundial para cá. Bom, aqui continuamos a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell, né? Vamos terminando o primeiro capítulo, que a gente iniciou ontem, e entramos no segundo, né? Hoje a gente vai das páginas 28 a 37. E bom, antes de começar, eu pretendo, né, ler esse livro todo, parte por parte, capítulo por capítulo. Estou começando agora no YouTube, não sei muito bem como postar, por isso eu peço a sua ajuda, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, né, se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe, né? Tudo isso vai me fazer, sentir que eu estou no caminho certo, né? Vai me trazer motivação com certeza. Então, deixa aí sua contribuição, agradeço desde já. Bom, então vamos lá, né? Aqui eu grifei um trecho muito interessante que diz como as coisas são recentes, né? E em questão de finanças, a organização financeira é uma ideia muito recente. É uma ideia que vem da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Então é uma ideia aí de 50, 60, 70 anos que na história do mundo é muito recente, né? Então a gente não sabe muito bem como lidar com as finanças, porque parte é desconhecimento mesmo, parte é falta de experiência. E ele fala isso, né, nesse final do capítulo 1. Eu grifei um trecho aqui que diz o seguinte, abre aspas. No entanto, o conceito de ter direito a uma aposentadoria existe há no máximo 2 gerações. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos americanos trabalhava até morrer. Essa era a expectativa e a realidade. A taxa de participação na força de trabalho de homens com 65 anos ou mais era superior a 50% até os anos 40. Fecha aspas. Bom, então essa foi uma grande mudança já. E uma mudança recente. Não existia a ideia de aposentadoria, olha que maluco, né? Não existia a ideia de aposentadoria até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Antes da Segunda Guerra Mundial não existia isso, as pessoas trabalhavam até morrer, né? Ele ainda destaca que os homens trabalhavam até morrer, porque as mulheres também eram muito difícil, né, de estar no mercado de trabalho, também era um conceito recente. Então, dá para se ver que as pessoas, né, a gente está se adaptando a todas essas mudanças, né? E as nossas decisões financeiras também estão se adaptando a essas mudanças, que são recentes, por incrível que pareça, né? Enfim, ele fala agora sobre a mudança do conceito universitário, né? Ele pega aqui o exemplo dos Estados Unidos, mas isso se reflete inteiramente com a gente, né? Enfim, abre aspas, a mesma coisa vale para as universidades. O percentual de americanos acima dos 25 anos com diploma de ensino superior passou de menos de 5% em 1940 para 25% em 2015, quintuplicou, né? O custo médio de uma faculdade nesse período aumentou mais de 4 vezes, descontado a inflação. Fecha aspas. E aqui ele sintetiza, né, todas essas mudanças em uma frase que eu achei excelente. Abre aspas. Não há décadas de experiência acumulada de onde podemos tirar alguma lição. Estamos improvisando. Fecha aspas. Então, é exatamente isso, né? A gente está improvisando em questão de finanças. Por quê? Porque não temos experiência suficiente para acontecimentos tão recentes assim, né? E eu nem estou falando de tecnologia e aplicativos e computadores e startups, não é nada disso, né? O conceito de aposentadoria e universidade, né, como o Morgan Russell traz, já é muito recente, né? Então as pessoas, né, investindo em aposentadoria, né, os americanos fazem muito isso, né? Investem ali na aposentadoria no final da vida, enfim. E as pessoas investindo na universidade dos filhos, aí vale para os 2 países, é um conceito muito recente, isso não existia, né? Isso antigamente fazia parte de uma elite, de um grupo muito pequeno de pessoas, né? Então aqui vale o disclaimer, né? O nosso perdão, os nossos erros financeiros, né? Dessa parte.
porque muitas das coisas não existiam e a gente está improvisando, né? Simplesmente isso. A gente está se adaptando a esses novos conceitos. Por exemplo, a aposentadoria, a universidade, eram conceitos que não existiam. Então, tem que ir com calma, né, com você mesmo. Enfim, bom, mais um trecho aqui que eu achei interessante, né? Também um conceito recente. Diz o seguinte, abre aspas, os cachorros foram domesticados há 10 mil anos e até hoje mantêm alguns comportamentos dos seus ancestrais selvagens. Apesar disso, aqui estamos nós, com algo entre 20 e 50 anos de experiência no sistema financeiro moderno, na expectativa de estarmos perfeitamente adaptados. Fecha aspas. Então é exatamente isso, né? O sistema financeiro moderno, ideia de aposentadoria, né, fazer universidade, ele vem de 50, 60 anos para cá. Então a gente ainda está se adaptando a essas ideias, certo? Improvisando. Então tem que dar um perdão aí para muita gente, inclusive para si próprio, se a gente não souber administrar o dinheiro da melhor forma possível. Se você não souber administrar como, nos fóruns econômicos mundiais, né, se sugere, ou nos canais do YouTube sobre finanças, sugere, porque é tudo muito recente, né? E ainda a gente está aprendendo a lidar com a organização financeira, economia, investimento, são conceitos da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Enfim. E, bom, aqui a gente entra no capítulo 2, chamado Sorte e Risco, né? Não é tão bom nem tão ruim quanto parece. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. E aqui ele pega, né? Ele ainda não entra no conceito de sorte e risco, né? Mas ele pega a história do Bill Gates. O Bill Gates, ele começou, né, numa escola do high school, né, que é aquela do ensino médio e tudo mais, chamada Lakeside School. E essa escola determinou o futuro dele, né, e da Microsoft. Enfim, ele explica aqui, destaquei alguns trechos, diz o seguinte, abre aspas, apenas 1 em cada 1 milhão de estudantes em idade escolar frequentou a instituição de ensino médio que tinha a combinação de dinheiro e visão para conseguir um computador. Bill Gates era um deles. Bom, fecha aspas, a Lakeside School simplesmente, né, numa época que os computadores pessoais eram um conceito que não existia, né, simplesmente isso, ela investiu, arrendou, né, um computador. Enfim, era uma tecnologia muito recente na época, né, e o Bill Gates teve acesso a esse computador. E dali ele começou a operar, a aprender a mexer e tudo mais. E aqui ele faz uma conta rápida que só 300 pessoas, que era a quantidade de alunos da época dessa escola, dentre 300 milhões de pessoas, né, de americanos, ele pega aqui só o número de americanos, teve acesso a essa tecnologia. Um deles foi o Bill Gates, né? Então a chance, ele pega de 1 em cada 1 milhão de pessoas, né, teria essa chance e tal. Então, para você ver, né, sem isso, o Bill Gates próprio afirma, não existiria a Microsoft. Então, olha como a sorte, né, pode chegar às pessoas, pode afetar e influenciar, né, a vida e enfim, os resultados de uma pessoa. Bom, o capítulo se estende, vai ficar para o próximo vídeo. Pessoal, eu agradeço a sua participação aqui, peço mais uma vez, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe, certo? Estou começando agora e tudo isso vai me ajudar bastante, tá? Agradeço desde já e essas foram as páginas de hoje.